Fala pessoal, hoje vamos comentar sobre a revolta da vacina, o que foi, onde ela aconteceu e quais as principais consequências dessa revolta para a nossa sociedade e para a nossa história. Então vamos falar um pouquinho sobre esse movimento. Revolta da vacina, pessoal, foi uma revolta que acontece no ano de 1904 no Rio de Janeiro. Muitas pessoas pensam, a revolta da vacina foi por causa da vacinação obrigatória. Mais ou menos. O estopim dela foi sim, a vacinação obrigatória. Mas tem outros motivos por detrás dessa revolta, que é o que a gente vai tentar entender, tá, pessoal? Primeiro vamos voltar lá um pouquinho no tempo. A revolta aconteceu em 1904, mas a gente volta um pouquinho no final do século XIX e vamos tentar entender como que era o Brasil naquele momento. O Brasil tinha acabado de proclamar a República, 1889, e nessa República havia a esperança de um Brasil novo, moderno. Então, a primeira organização que se faz é de modernizar o Rio de Janeiro. E para isso era necessário não só reformas urbanas, mas também reformas sanitárias, já que o Rio de Janeiro passava por epidemias de várias doenças, como febre amarela, varíola, peste bubônica, enfim. Não dava para começar uma república trazendo essa ideia de modernidade, de algo novo, com problemas estruturais ali do período imperial. Bom? Então, a revolta da vacina tem a ver com isso, com essas mudanças sanitárias, com essas mudanças, na urbanização do Rio de Janeiro. Então, vamos voltar e falar desse contexto histórico. O Brasil ainda estava se reorganizando, Eu disse para vocês que havia há pouco tempo a proclamação da República. Então, tivemos ali aquela República da Espada, marcada por um autoritarismo muito grande do governo, e uma série de instabilidades. Essa República precisava se consolidar, se confirmar, Por isso, essas reformas urbanas e sanitárias na capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, eram tão importantes. Para fazer essa modernização e urbanização, o governo decidiu nomear o engenheiro Pereira Passos para prefeito lá do Rio de Janeiro e o médico sanitarista Oswaldo Cruz como chefe da diretoria de saúde pública, para tentar acabar com essas epidemias de várias doenças que rolavam lá. Não podemos deixar de pontuar a grande desigualdade social que marcava o Brasil, Não só hoje, mas historicamente isso sempre foi uma marca, na nossa história. E essa desigualdade ela é importante para perceber o seguinte: quando o governo vai fazer essas reformas urbanas e sanitárias, uma série de desapropriações são feitas no centro do Rio de Janeiro. Haviam, por exemplo, muitos cortiços, no Rio de Janeiro. Esses cortiços, moradias mais simples, acabaram sendo demolidos para poder alargar as avenidas, construir prédios mais novos, mais modernos. E nesse momento, uma parcela gigantesca da população do Rio de Janeiro foi desapropriada. Essas pessoas não tinham mais condições de comprar as casas no centro do Rio de Janeiro. Para onde elas foram? Para as periferias, sempre próximas ao centro, porque elas trabalhavam no centro. E aí nós temos o início, da formação de várias favelas do Rio de Janeiro, de várias comunidades que vão surgindo nesse contexto. Tá? Então a gente percebe que existe uma grande desigualdade social e uma ação muito repressiva do governo nesse contexto. Tá? Então temos que levar tudo isso em conta. Enquanto a população mais pobre no Rio de Janeiro estava sendo desapropriada, estava sofrendo com o aumento do custo de vida, o aumento do custo das moradias, nós ainda tínhamos uma outra reforma em voga, que eram essas mudanças sanitárias. Para isso, pessoal, tinham vários problemas. Por exemplo, a febre amarela. O Oswaldo Cruz ele faz uma série de pulverizações, principalmente nos cortiços, nas áreas onde tinham focos ali, do mosquito do Aedes aegypti. E aí eles vão acabando, tentando amenizar ali e acabar com esses mosquitos transmissores da febre amarela. A peste bubônica também era um problema, que era transmitido pela pulga dos ratos. Tem um momento ali que o governo literalmente começa a capturar esses ratos nas ruas para tentar amenizar isso. Porém, um grande problema, uma outra grave epidemia era a varíola. E para essa, as fumaças ali, de enxofre para acabar com o mosquito não ia resolver, capturar os ratos não ia resolver. A grande novidade desse momento era a vacina. E a vacinação já era desenvolvida na França, por exemplo, mas era uma novidade no Brasil. E o governo começa a fazer essa vacinação
E em um determinado momento, né, o governo acaba obrigando as pessoas a tomar essa vacina. Essa vacinação obrigatória, gente, nós temos que entender que era num contexto de novidade. Estamos falando do ano de 1904. Muitas pessoas, né, tinham receio do que essa vacina ia fazer, quais os benefícios ou os malefícios, enfim, as pessoas não sabiam muito bem o que estava acontecendo, não havia uma explicação por parte do governo. Então foi uma medida autoritária, sem diálogo com a população, que já estava sofrendo. Diante dessa vacinação obrigatória, aí é que a revolta da vacina começa. Por isso ela recebe o nome revolta da vacina, né? Porque foi no momento que o governo decreta essa obrigatoriedade que nós temos a obrigatoriedade da vacinação, né? Que o governo acaba impondo e as pessoas ficam revoltadas diante de todos esses problemas sociais que a gente já está, né, comentando, e aí elas fazem vários protestos. A resistência da população, porque o governo por vezes, né, ia até as casas das pessoas, vacinava literalmente ali à força muitas vezes, e isso gera uma grande resistência. As pessoas não aceitam, fazem grandes protestos, elas acabam, né, tomando várias ruas do Rio de Janeiro, alguns bondes são derrubados nesse contexto em que a população não concordava com essas medidas. Qual que é a solução ali do governo, né? O governo acaba mandando as tropas para acabar com essas revoltas, tá? O governo manda as tropas, inclusive tem vários conflitos sociais no centro do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Na capital do Brasil, imaginem essa tensão. Qual é o resultado, né, dessa revolta da vacina? Imediatamente nós temos ali confrontos violentos, a instabilidade política aumenta, porém o governo suspende essa vacinação obrigatória. Ele determina, né, que a vacinação obrigatória fica suspensa, porém quem quisesse estudar, viajar, se casar, trabalhar, precisava da vacinação. Seria uma vacinação indireta, né? Aos poucos, pessoal, as pessoas acabaram entendendo que a vacinação ela conseguiu reduzir os números da varíola, né, e elas começam voluntariamente a procurar os postos de vacinação. A grande importância, né, dessa revolta para a nossa história é que a gente percebe o seguinte: as pessoas começam a se conscientizar, né, e a questionar o governo diante dessas ações autoritárias. As pessoas começam, né, a conquistar e lutar direitos fundamentais, direitos de resistência, direitos de questionamento e perceber a importância da participação popular, né, nos centros de decisão. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, sobre essa revolta da vacina. Se quiserem depois desses slides, só mandar um comentário. Um grande abraço, tchau, tchau, pessoal!